E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a NBA. A NBA, que é uma das maiores ligas de basquete do mundo, onde 30 franquias nos Estados Unidos, elas se enfrentam quase por um ano ali, em 82 jogos. E nesses 82 jogos são ranqueadas as melhores equipes, as melhores franquias, que se enfrentam em um playoff para decidir quem é a melhor equipe de basquete dos Estados Unidos, né? A maior liga do mundo, onde a gente tem aí LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, grandes jogadores, e a gente vai falar um pouco sobre o que esperar, né, dos favoritos, quais para mim, na minha opinião, quais são os favoritos dessa temporada na NBA, os times que podem ser surpresas, né? E os que eu acho que não vão ter tanto, a gente não pode ter tanta expectativa assim. Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez o apoio de vocês, tanto os compartilhamentos, as interações que vocês estão tendo comigo. Quero lembrar também para vocês continuarem me seguindo, compartilharem com seus amigos, comentarem suas opiniões também, que é muito importante para o meu canal. E sem mais delongas, vamos para a vinheta para começar o vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai analisar um pouco essa temporada de 2025-2026 da NBA, né? Essa temporada que vem agora de outubro de 2025 até meados de junho, julho de 2026 ali, dependendo de como vai ser as finais e tal. E assim, eu vou dar minha opinião aqui, né? Bem básica até, eu não sou nenhum especialista em basquete, mas assim, acompanhando um pouco dos noticiários dos últimos dias, desse início de temporada, eu vou tentar dar um pouco da minha opinião sobre quem eu acho que pode ser favorito, a surpresa, as surpresas dos times que não vão conseguir nada, né, nessa temporada. Começando pelos favoritos, eu acredito que a gente não pode deixar de lado o atual campeão, o Oklahoma City Thunder, né, o time de Shai Gilgeous-Alexander, que é um cara espetacular, MVP da temporada passada, e o time dele, o Oklahoma City, ele é um time que continuou com a espinha dorsal da temporada passada, é um time que continua com as melhores peças, né? Chet Holmgren, você tem ali o Williams, tem outros caras que conseguem ajudar o Shai quando ele precisa, e o próprio Shai, o MVP, que é o melhor jogador da temporada passada, o mais valioso. Então, assim, a gente não pode esquecer deles, com certeza. Talvez o bicampeonato aí, talvez até uma dinastia, uma nova dinastia esteja se formando aí, né? Depois de Golden State. Vamos ver aí a sequência deles para essa temporada aí. Vamos ver se eles conseguem manter esse título em Oklahoma, né? A gente vem ali, eu acho que o principal favorito são eles, mas aí a gente tem o Houston Rockets, que é o time do Texas, né? Contrataram Kevin Durant nessa temporada, já tinham o Segun, Alperen Segun, que é o garoto turco, muito bom de bola, um pivô maravilhoso, um ala pivô maravilhoso. Aí você vem com Steven Adams também. Assim, o time ele tá bem encaixado, esse time do Houston. Eu acho que pode ser a principal pedra no sapato do Oklahoma nessa temporada, pode ser o Houston realmente. A gente começou aí, né? A temporada começou agora com um ótimo jogo, duas prorrogações, o Oklahoma ganhou e a gente pode esperar mais confrontos tensos como esses durante a temporada. O outro time favorito, agora falando aqui, eu acredito que seja o Denver Nuggets. Porque o Denver já vem de algumas temporadas ali em crescente, claro que conseguiu o título há 2 temporadas atrás, mas assim, há 3 temporadas, perdão, mas você vê que eles vêm numa crescente ali, sempre ali ficando em segundo, terceiro na sua conferência oeste, sempre estando ali num patamar alto mesmo, mantendo a franquia num patamar alto, né? Nikola Jokic, que talvez seja um dos maiores jogadores da história da liga, continua lá na franquia. Então, assim, toda a franquia que tiver Nikola Jokic, a gente tem que colocar como favorita, né, nesse momento. Então, assim, a gente pode dizer que o Denver, que manteve também um pouco da sua espinha dorsal desde lá do título atrás, teve algumas mudanças, claro, mas assim, eu acredito que com a continuidade de Nikola Jokic, com a continuidade do treinador também,
eu acho que é bastante interessante a gente apostar neles, talvez ali também como uma terceira força, ou até uma segunda força da Conferência Oeste. No caso da Conferência Oeste, para mim, as surpresas ali, quem corre um pouco por fora, para mim, é o Los Angeles Lakers, né? É um time do LeBron James, isso daí já explica muita coisa, a gente nunca pode dispensar um time do LeBron, mas é um LeBron mais envelhecido, né? Já é um LeBron com ali quase seus 42 anos, chegando ali, e assim, eu entendo que a gente nunca pode duvidar do papai LeBron, porém a gente também tem que fazer suas ressalvas, já não assim, ele continua no seu nível maravilhoso, mas assim, precisa também de mais ajuda, né? Se não tiver um elenco que ajude ele, pode ser que não dê tanto certo. Então, assim, por isso que eu coloco o Lakers chegando por fora. Claro que você tem ali Luka Doncic, um jogador maravilhoso. Você tem DeAndre Ayton, que pode ajudar ali com algumas bolinhas ali no garrafão, mas é um cara também muito contestado, né? Tem o Austin Rivers, que é outro cara que pode ajudar ali na questão de assistências, de não deixar muito a bola polarizada com o LeBron e com o Doncic, é outro cara que sabe carregar a bola. Então, assim, por isso que eu coloco o Lakers ali vindo por fora, né? E também uma questão que intriga muito nessa temporada do Lakers é o próprio Lakers, né? Porque o Los Angeles, ele é a maior franquia da NBA, né? Para quem não conhece o Los Angeles Lakers, o Los Angeles é a maior franquia da NBA. E, assim, eles, muitas vezes, quando você tem essa magnitude, você acaba se perdendo nas próprias escolhas, né? Nas próprias contradições. E o Lakers muitas vezes se perde muito no caminho que ele está indo, porque tem aquela questão de às vezes você querer ter uma equipe para o futuro, mas ao mesmo tempo você pensa que você precisa ganhar agora. Então, assim, para uma franquia do tamanho do Los Angeles Lakers, vencedora como o Los Angeles Lakers, as escolhas durante as temporadas, elas muitas vezes pautam a tal temporada ali, né? Então, assim, a gente tem que ver como é que vai ser lidado essa temporada de 2025-2026. Tem a questão do LeBron, que o pessoal, muita gente, tinha muitos rumores do LeBron ser trocado ou sair do Los Angeles, porque queriam fazer um time em torno do Luka Doncic. Então, assim, vamos ver. O LeBron já disse que quer se aposentar em Los Angeles, né, se possível. E vamos ver qual vai ser, né, nesse momento. A gente não sabe muito bem. A gente também pode falar ali, por fora da Conferência Oeste, Golden State Warriors, o time do Stephen Curry, tem Jimmy Butler. Então, assim, é um time bom também, mas eu coloco eles por fora porque a gente precisa ver mais ou menos como é que vai dar liga esse time. Já foi demonstrado na temporada passada, no playoff, que é um time bom, que se encaixaram bem Jimmy e Steph, mas eu acho que, assim, a gente precisa ver como vai ser eles aguentando uma temporada inteira, né? Uma temporada que é desgastante, é um time já um pouco envelhecido, muitas vezes você vai ter jogos um dia atrás do outro, ou com um dia de intervalo ali. Então, assim, você precisa ver como é que vai ser feita essa rotação para não cansar os principais jogadores para a parte determinante da temporada ou para os principais jogos também, né? Os jogos diretos ali. Então, assim, eu acho que a gente precisa ainda ver como é que vai ser esse Golden State com uma temporada inteira. Eu acho que na temporada passada já foi uma amostra. Claro que, assim, é uma temporada com 82 jogos, então vamos ver como que vai se lidar com isso, com esse tanto de jogo assim, né? Eu ainda coloco nessa lista o Minnesota Timberwolves, que já demonstrou ser um time que consegue chegar longe em playoff. O Anthony Edwards é um cara que consegue ter os holofotes para ele, consegue carregar uma franquia nas costas. Eu acho que falta talvez ali eu acho que só o sprint final, né? Para talvez bater campeão e tudo. Mas assim, eu não vejo o Minnesota melhor, por exemplo, que os que eu falei como favoritos, igual Denver, Oklahoma, Houston. Eu acho que o Minnesota ainda peca um pouco na questão ali da rotação, mas é um time que pode ser apostado até para chegar em playoff, chegar bem, numa semifinal talvez, até ok. Outro também é o Los Angeles Clippers, né? Para fechar aqui o Conferência Oeste, o lado da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers, ele é um time que foi montado uma equipe interessante para essa temporada para o Los Angeles Clippers. O James Harden talvez seja a última chance do James Harden de ser campeão, né? Realmente, e talvez seja uma equipe muito boa que fizeram para ele. É uma rotação que talvez se encaixe bem. Então, assim,
é um time que a gente pode ficar ligado aí, talvez possa aparecer de uma forma um pouco mais agressiva, né, nessa temporada. Teve a volta do Chris Paul aí também, é um ídolo na cidade, pelos lados do Clippers, né? O Los Angeles Clippers, que é o maior rival do Los Angeles Lakers. E é uma franquia que nunca ganhou um título da NBA, realmente pode ser que consiga, assim, mas assim, eu ainda acho também que não seja melhor que as 3 franquias que eu falei anteriormente, que são favoritas da Conferência Oeste. Beleza? Vamos falar um pouco da Conferência Leste aqui, né? Fazer o mesmo ritmo que eu estava fazendo na Conferência Oeste, falar sobre os favoritos e as equipes que eu acho que vem por fora ali. Os favoritos eu acho que não fogem muito. Eu posso colocar aqui o New York Knicks, que fez um playoff maravilhoso na temporada passada, simplesmente muito bom, realmente mesmo, foi muito bom. Caiu pro Indiana Pacers, né? Mas assim, foi um renascimento da cidade de Nova York, sabe? A Nova York, o New York Knicks, ele não é uma das maiores franquias em relação a título, né, na NBA. Só que para vocês entenderem, Nova York é uma das maiores cidades do mundo, né? E o New York Knicks tem uma base de fã muito forte, talvez uma das maiores até da liga. A gente pode até comparar ali com Los Angeles Lakers, né, que é uma equipe mundialmente famosa também. E tem ali também o Chicago Bulls, muito por causa do Michael Jordan. E tem o Boston Celtics também, que tem uma base de fã forte, assim, né? Mas, assim, o New York Knicks é uma franquia muito forte em relação a suporte, a torcida, e renasceu das cinzas, realmente. Era uma franquia muitas vezes sabotada, até pela sua grandeza, sabotada muitas vezes por tentar demais com alguns caras que não deram tanto retorno, né, para a equipe. E agora com Jalen Brunson sendo o capitão da equipe, capitaneando essa franquia. O time no ano passado bateu na trave de chegar na final do campeonato, e eu acho que pode ser que seja nesse momento seja a força maior da Conferência Leste ali, né? A Conferência Leste, que geralmente a Conferência Leste que ela é um pouco mais fraca que a Conferência Oeste, né? Mas assim, como os favoritos também, eu posso colocar ali o Boston, né? O Boston é uma equipe que ganhou há 2 temporadas atrás, em 2023 e 2024, ganhou o título, voltou a ganhar um título da NBA, né? Só que nesse ano eu coloco ali como uma segunda força, mas porque teve algumas perdas e tem a lesão do Jason Tatum, né? Que foi uma lesão um pouco grave, assim, perdeu bastante a pré-temporada, claro que tá retornando agora, mas assim, é o principal jogador do Boston Celtics. E assim, sem o principal jogador, claro que o Jaylen Brown ele vai ser o responsável por carregar a bola, por ser o principal jogador da equipe, porém eu acho que pode ser que sinta bastante falta do maior jogador, do Jason Tatum, que é o mais midiático, que é o cara, é o campeão, MVP de Finals. Então assim, cara, não sei se o Boston consegue, talvez nesse primeiro momento, segurar muito o ímpeto do Nova York, mas eu acho que pode ser uma equipe muito perigosa para se enfrentar, por exemplo, em playoff, porque vai estar completo, né? Tomara a Deus, vai estar completa e vai ser grandes jogos, e até uma rivalidade muito forte, né, na NBA entre Boston e Nova York. As cidades se odeiam, então assim, é interessante ver essas 2 equipes tendo um embate forte, né? Assim, eu poderia colocar o Indiana Pacers também entre os favoritos, mas eu vou tentar trazer ali mais como surpresa nessa temporada, porque o Indiana já foi uma grande surpresa na temporada passada. Chegou à final contra o Oklahoma City, foi o time que derrotou o Nova York, né? Para você ver, o Nova York é favorito e o Indiana não. Mas assim, eu coloco mais como não favorito nessa temporada, mais como surpresa, porque o Tyrese Haliburton, que é o melhor jogador da equipe, ele vai perder a temporada inteira. Então eles perdem um point guard, né? Um armador muito bom, talvez um dos melhores da liga. E assim, a gente não sabe como vai ser essa reposição. Não sabe como vai lidar com essa perda também o Indiana, que não é uma franquia tão destacada também na NBA, né? Mas assim, o coletivo do Indiana na temporada passada foi sensacional, deu muita liga nos playoffs, quando foi para valer, passou por todo mundo que entrou pela frente, e foi uma surpresa maravilhosa, porque saiu um pouco desse bem comum da gente falar que era o Boston, que era talvez o Philadelphia, que eram times favoritos no leste. O Indiana fez jogos extremamente complicados contra o Oklahoma, teve o jogo 7, o Oklahoma foi campeão, mas o Indiana ficou talvez a um jogo ali do título, e do título inédito, né? E aí, nas surpresas, eu posso falar ali o Orlando Magic.
O Orlando Magic é um time que já flerta um pouco com grandes voos ali na liga, na Conferência Leste, porém ele não consegue passar vamos colocar ali, da semifinal. Eu acho que pode ser nesse momento agora, e assim, a gente tem ali no Orlando Magic Franz Wagner, Paulo Banchero, que são jogadores extremamente bons e que podem trazer esse up para o Orlando Magic. Realmente é um time bastante jovem, está amadurecendo conforme as temporadas vão passando. Lembra muito o trabalho que o Oklahoma City fez, né? E eu acho que pode ser uma franquia que pode chegar mais longe o possível até nessa temporada. Se, como a Conferência Leste ela não é tão forte, se derem algum mole, talvez pode ser um grande momento para o Orlando Magic ali. E assim, eu posso colocar também aqui como talvez uma surpresa, né? Mas a gente precisa ver como é que vai ser o Milwaukee Bucks, né? O Milwaukee Bucks do Giannis Antetokounmpo. A gente tem que esperar muito para ver esse Milwaukee, mas é um time que eu acho que corre muito por fora, realmente. Não acho que é um time que tenha força para chegar e ser campeão. Mas assim, é um time que pode também ser muito chato de se enfrentar no playoff. Assim. Eu acho que pode ser um time que entra como um oitavo colocado ali na conferência, né? Porque são os 8 primeiros que se classificam. Pode ser que entre ali no oitavo colocado ou no play-in e enfrente o primeiro colocado e faça um joguinho duro, difícil, até passe. Então, assim, nunca se pode duvidar de Giannis Antetokounmpo nesse momento, a besta grega. Então, assim, precisa tomar cuidado com esses caras. E agora a gente vai falar um pouco sobre os times que eu acho que não vão dar em nada, realmente. Eu acho que espera para o ano que vem. Eu sei que o que eu vou falar aqui é uma polêmica, mas eu acho que não vai rolar nessa temporada, é o Dallas Mavericks. Realmente eu acho que a escolha da trade na temporada passada com o Luka Doncic pelo Anthony Davis foi um tiro no pé. Acho que é uma franquia que nessa temporada está fardado a não conseguir, mesmo com a chegada do garoto, né, da primeira escolha do draft. Só que realmente eu acho que não é uma franquia que consiga voar tão alto. Talvez chegue no play-in e tudo, mas assim, não acho que seja essa franquia com cara de campeão, com espírito de campeão, sabe? A gente também pode falar ali, eu acho que o Portland é uma outra franquia que também é mais pro ano que vem, né? E não tem muito o que falar, a gente está vendo aí algumas situações relacionadas a apostas ilegais no esporte. É uma crise que está acontecendo na NBA aí nesse início de temporada. Alguns jogadores, treinadores, o próprio treinador do Portland foi acusado, né, de ter essa conduta ilegal, que é proibido nos Estados Unidos, apostas. E até o Thiago Splitter, que é um ex-jogador do Brasil, vai ser o treinador nesse início de temporada do Portland Trail Blazers. Mas acho que é um time que realmente não deve conseguir muita coisa. Acho que vai ficar pro ano que vem realmente. Na Conferência Leste a gente pode falar um pouco sobre o Charlotte Hornets, né, que é outra equipe mais ou menos igual ao Portland, que é aquela equipe ali fardada ao fracasso, talvez, né? E aí a gente tem até o LaMelo Ball ali tentando impulsionar essa equipe, mas é uma equipe que sofre um pouco nesse momento com essa rotação, né? E aí eu acho que vai ficar pelo caminho. E o Washington Wizards também, que é outra equipe que eu acho também que não deve conseguir nada, é uma equipe que vai ficar pro ano que vem, não tem jeito, não tem uma rotação muito forte também, é um time um pouco fraco. Eu acho até que tem que tomar cuidado para não ser o último, porque eu acho que o Charlotte ainda é melhor que o Washington. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado para não ser o último nessa temporada. Mas e aí, o que você acha da temporada da NBA? Quem que você acha que são seus favoritos? Quem que você acha que pode surpreender também, né? Deixa a sua opinião, compartilhe com seus amigos esse vídeo, clique ali no like e clique nas notificações também para receber no sininho, para receber notificações, para receber alguns avisos sobre os novos vídeos, tá? Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até já!